Oi gente, tudo bem? Eu sou Eliezer, sou da D 2024 do curso da Medicina e integro a Links desde o início do ano 2020, onde desempenho a função no setor de marketing junto com a minha colega Alicia. Hoje eu estou aqui para introduzir o curso para vocês, então eu trago uma aula sobre neurocrânio. É uma aula bem simples, gente, uma abordagem bem tranquila. De uma maneira geral, eu não trago muitas novidades. Então, assim, sendo bem honesto com vocês, se for necessário pular uma aula, eu aconselho que seja minha. Contudo, preciso avisá-los de que normalmente alguma das coisas que eu vou tratar com vocês aqui acaba caindo justamente por ser muito básica. Base do crânio, então, gente, cai quase em toda, se não em toda, prova prática de neuroanatomia. O que passa aqui por este forame da fossa média? Entendeu? Então eu aconselharia vocês a ver essa aula pelo menos na parte final de base do crânio, mas eu fiz ela de uma maneira que não seja tão pesada. Então eu espero que seja bem facinho para vocês, tranquilo para vocês acompanharem, tudo bem? Como eu já disse então, a minha aula é sobre neurocrânio. Aqui eu trouxe para vocês, eu vou ficar olhando meio que assim, gente, porque ali tá minha apresentação e aqui estão vocês, Mas aqui está o sumário, não vou detalhar muito porque, enfim, não é necessário, eu vou acabar passando por tudo isso eventualmente. Então, para introduzir a aula, gente, a gente precisa discutir qual é a função do crânio, De uma maneira geral, todo mundo sabe qual é, porque é evidente, quando a gente cai de cabeça, o crânio nos protege. Então, o crânio ele é uma espécie de capacete ósseo, de revestimento para a proteção do nosso encéfalo, dos nossos órgãos da sensibilidade, que estão relacionados aos sentidos da audição, da visão, do paladar e do olfato. Ele também está associado ali à mastigação, a partir da articulação entre a maxila, a mandíbula, os dentes. Ele também é um sítio para inserção muscular, o que é muito importante, porque a partir destes músculos que a gente consegue se comunicar, produzir expressões e etc. E uma outra função que o crânio tem, é dar abertura e passagem para o ar e para os alimentos que vão entrar para os tratos digestório e o trato respiratório. Tudo bem? Quanto à divisão funcional do crânio, gente, quando a gente está estudando o crânio, inevitavelmente a gente acaba dividindo ele em 3 grupos de ossos, tá? O neurocrânio, que é o que a gente vai se aprofundar aqui, graças a Deus são só 8 ossos. A gente tem o esplâncnocrânio, que vai ficar para quando vocês estudarem face, que tem 14 ossos, então são mais, Graças a Deus não é agora. E por fim a gente tem os ossos do ouvido médio. Como eu já falei, a gente aborda só o neurocrânio, então vai ser bem mais tranquilo. E como é que a gente classifica um osso como parte do neurocrânio? É a parte do neurocrânio todo aquele osso que tem alguma relação direta com as funcionalidades do sistema nervoso central. Então aqui nesse slide eu trouxe para vocês quais são os ossos que integram o neurocrânio. A gente tem os 2 parietais e os 2 temporais, que são os ossos pares, então aqui a gente soma 4. E por fim a gente vai ter o osso frontal, o occipital, o esfenoide e o etimoide, totalizando 8. Tudo bem? Esses são os ossos ímpares, estes últimos 4 que citei. Ainda, gente, para facilitar o estudo, o neurocrânio vai ser dividido em 2 porções, a partir da glabela, que fica aqui... Eu tenho que me olhar, gente. Que fica aqui entre os 2 arcos superciliares, tudo bem? A glabela. E a protuberância occipital externa. Então, eu quero que vocês toquem a parte posterior do crânio de vocês e procurem a protuberância e a glabela. Agora imaginem que eu traço uma linha assim, e parto o meu crânio. Acima a gente tem a abóbada, calota ou calvária craniana. Eu gosto de chamar de calvária. E abaixo a gente tem a base do crânio. Eu trouxe para vocês aqui no slide 8 essas 2 divisões, À esquerda a gente tem a base do crânio e à direita a calvária, a sua porção interna e a porção externa. Nosso estudo vai acabar dividindo, A gente vai primeiro ver um pouquinho da calvária, aí vai detalhar um pouquinho nos ossos, ali o esfenoide, etimoide, frontal e tal. E depois a gente vai ver com bastante profundidade a base do crânio, que eu acho que é a parte mais importante da nossa aula.
seguindo em frente. Aqui no slide 9, gente, eu trouxe só um overview, por quê? Porque a gente vai falar de suturas. Então, precisava que vocês já conhecessem estes ossos, assim, pelo menos o nome, né? Que é o osso frontal, o osso parietal e o osso occipital. Prazer. É isso aí. Por enquanto é isso, tá, gente? Eu vou entrar em detalhes, não se preocupem. Aqui no slide 10, eu trouxe para vocês esse recorte de uma peça anatômica, porque o que acontece? Os ossos do neurocrânio são compostos de 3 estratos, né? Então a gente tem uma tábua externa, uma tábua interna e uma tábua média. A camada média a gente chama de diploe, e ela é uma camada esponjosa, enquanto que as camadas externas, né, as tábuas interna e externa, elas são compactas e bem resistentes. Tudo bem? Eu coloquei ali uma imagem do diplo para a gente lembrar, né? Diploe, diplo, enfim. Ali, se vocês quiserem olhar, né, a gente também tem algumas outras estruturas, a galha aponeurótica, hipoderme, derme, epiderme, e mais internamente, né, a gente tem a dura mater e o espaço subaracnoide, que é bom você já se familiarizando com estes nomes, com estes conceitos, com estes espaços, né, de uma maneira geral. Então, galera, o que acontece? O crânio como um todo, ele é composto, assim, visivelmente por ossos irregulares, né? Estes ossos, eles limitam-se uns com os outros a partir de desenhos bem diferentes, assim, que dá pra ver aqui nesse slide, que a gente chama de suturas. E as suturas nada mais são do que articulações fibrosas e fixas, ou seja, que não tem movimentação. Só que assim, não tem movimentação quando a gente cresceu, né? Quando a gente já está adulto e tal, o crânio está full desenvolvido. Agora, quando a gente é criança, essas articulações elas são mais maleáveis, até porque os ossos do crânio não se desenvolveram por completo. Então, a gente, além, inclusive, dessas articulações maleáveis, a gente tem os espacinhos, né? Que são as chamadas moleiras dos bebês, né? Que na realidade são as fontanelas. A gente tem no crânio de um recém-nascido uma fontanela anterior, que a gente chama de fontanela bregmática, e uma posterior, que a gente chama de fontanela lambidoide. Por que é importante que o capacete ósseo desse bebê, né, que o crânio desse bebê seja maleável? Porque assim, gente, a gente tem que passar um troço desse tamanho por um canal vaginal que é estreito. Logo, é completamente lógico que esse capacete ósseo seja passível da ação deformadora de forças externas, correto? Seguindo, então, eu trouxe para vocês nesse slide, vou ficar olhando ali para me orientar, eu trouxe para vocês as principais suturas, porque o que acontece? A gente tem suturas primárias, que é a coronal, a sagital, a metópica e a lambidoidea, e a gente tem suturas secundárias, que eu inclusive nem decorei o nome, eu vou ler para vocês, porque eu acho elas bem menos importantes, que é a sutura frontonasal, a escamosa temporal e a frontoesfenoidal. Mas assim, em relação às suturas primárias, é importante que vocês saibam localizá-las e saibam quais ossos, né, participam destes limites. Então, por exemplo, a sutura metópica, gente. A metópica é uma sutura de articulação entre os dois ossos frontais. Porque no seu desenvolvimento, os ossos frontais se unem e aí se congregam no osso único que a gente conhece, né? No crânio adulto. A gente tem também a sutura sagital, que separa os dois ossos parietais, a sutura coronal, que separa os ossos frontais dos ossos parietais, e depois, quando o crânio está desenvolvido, o osso frontal dos parietais, que aí se torna um só, né, gente? E por fim, das mais importantes ali, a gente tem a sutura lambidoidea, que separa os ossos parietais do osso occipital. De uma maneira geral, é isso, gente. Eu trouxe ali no número 1, sutura sagital, no número 2, fontículo anterior, ou fontanela bregmática anterior, né? 3, sutura coronal, 4, fontículo posterior, ou fontanela lambidoidea, e 5, sutura lambidoidea. Aqui, gente, reparem que o que a gente está olhando? A gente está olhando a face externa de uma calvária, né? Da parte superior do crânio, quando a gente cortou aqui. Lembram? Tchá? Então, é isso que a gente está vendo. O que eu achei muito interessante de descobrir enquanto eu fazia essa apresentação
foi que, de acordo com a Revista Paulista de Pediatria, né, o estudo que se chama Diagnóstico de Deformidades Cranianas Sinostóticas e Não Sinostóticas em Bebês, uma revisão para pediatras, nesse estudo ele fala que 25% das crianças de gestação única e 50% daquelas de gestação múltipla, né, que a mãe já teve um filho, etc., apresentam algum tipo de deformidade craniana. Então, assim, deformidades cranianas são, na realidade, bastante prevalentes. Só que o que acontece é que, apesar delas se tornarem, assim, explícitas nas primeiras semanas ou meses do desenvolvimento do recém-nascido, normalmente os pais não vão procurar uma ala pediátrica só por causa disso, né? E aí a gente acaba considerando as deformidades como uma espécie de normalidade na realidade. Apesar então das deformidades cranianas mais leves serem relativamente comuns, né, como o estudo publicado na revista mostrou, a gente tem, deformidades que são realmente clinicamente preocupantes, né? Então, quando a gente está falando disso, geralmente a gente está falando de craniosinostoses, que é um processo de deformação do capacete ósseo decorrente da fusão prematura de uma ou de mais suturas. Isso ocorre com uma frequência populacional de cerca de 1 a cada 2.000 até 2.500 nascidos vivos, tudo bem? E o principal problema é que, por exemplo, a fusão de uma determinada sutura vai levar a um crescimento compensatório numa outra direção, né? Então aqui, ó, eu trouxe para vocês imagens daquele próprio estudo que eu tinha mencionado antes. E nessas duas aqui, a gente consegue ver uma paciente com uma fusão prematura da sutura sagital. Então, lembrem, gente, aquela sutura que separa os ossos parietais. Tá bom? Aqui a gente pode ver, então, uma constrição temporal característica, né? A testa dela é menorzinha, parece, não sei se vocês têm essa impressão também. A fotografia lateral nos mostra um aumento do diâmetro anteroposterior, porque, claro, ó, eu fundi aqui. Logo, eu não posso mais crescer lateralmente, então eu vou crescer anteroposteriormente. Faz sentido para vocês? A gente vê também uma coisa que, gente, foi bem interessante ver isso, a bossa frontal, que se vocês olharem na testinha dela, é pronunciadinho aqui, né? E isso o Gaten Matarazzo supostamente tem. E aí a gente vê também nessa paciente, além da bossa frontal, a protuberância occipital, né, mais pronunciada, que são as principais características clínicas de quando a gente tem uma fusão prematura da sutura sagital. Nessa nova imagem, a gente tem uma fusão prematura da sutura coronal direita. Então, ali na reconstrução 3D, a gente consegue ver o que, né? A fusão prematura entre o osso parietal e o osso frontal direito, que causa, né, uma compensação de crescimento, porque o encéfalo ele continua crescendo, né, gente? Então, a gente tem uma compensação para o outro lado, né? E aí a gente acaba não conclui o fechamento da sutura metópica, né, que separa os dois frontais. Aqui a sutura sagital também não está fechando. E de uma maneira geral a gente consegue ver uma série de assimetrias no crânio desse bebezinho, né? Ali da órbita, do nariz, das duas orelhas, da mandíbula, das sobrancelhas, enfim, tudo bastante assimétrico justamente por causa dessa fusão prematura da sutura coronal. Aqui a gente consegue ver também, se vocês repararem ali na reconstrução 3D, que a asa do esfenoide ipsilateral ao local da craniosinostose, né? Gente, ipsilateral é do mesmo lado, tá? Então, a asa do esfenoide do mesmo lado da fusão prematura, ela tá mais levantada. E isso a gente chama de... Isso acaba provocando, né, essa simetria dos olhos que a gente chama de olhar de arlequim. Agora que a gente já viu alguns aspectos mais gerais, né, a gente pode, de fato, olhar para a calvária, tanto na sua parte externa quanto na parte interna, e identificar, né, as diferentes suturas, enfim, as diferentes coisas, né. Então, aqui na nossa calvária, o que a gente consegue ver? Eu destaquei ali o 1, a sutura coronal, o 2, o bregma, 3, a sutura sagital, 4, a sutura lambidoide. Então, nada muito novo, né, gente? Nesse novo slide, a gente vê a parte interna da abóbada craniana. E aqui a gente tem, sim, algumas novidades, ó. A gente consegue ver ali no número 1
a sutura do seio sagital superior, né, que ela fica sobreposta ao seio sagital e marca a linha de fusão, então, entre os ossos parietais, como a gente já viu. E é bem interessante saber que esse processo, gente, o processo de fusão entre os parietais, ele só se conclui lá por volta dos 30 anos. Então, ainda não temos nossos parietais plenamente fixos um no outro, né? A gente vê ali também no número 2 a crista frontal, que serve como fixação para a foice do cérebro. A gente vê as foveolas granulares, né, que também são chamadas de granulações de Pacchioni. E são fossas, né, ou depressões na parede interna da calvária, que são produzidas pelas vilosidades aracnoides, né, que são projeções da membrana aracnoide em forma de dedos, assim. Eu nunca entendi direito o que eles querem dizer com em forma de dedos, mas eu imagino que seja tipo só uma teinha de aranha, assim, né, que vão para o interior do crânio e aí determinam essas foveolas. No número 4 a gente consegue ver os sulcos deixados pela artéria meningea média, né, dos dois lados. No número 5 a gente vê a composição estratificada dos ossos do crânio, como a gente já detalhou, das tábuas externa e interna, e da lâmina intermediária, que é a diploe. A gente vê no número 6 a sutura lambidoide, no número 7 o sulco do seio sagital superior, e no número 8 a sutura coronal. Seguindo em frente, então, no slide 18, a partir desse momento que a gente vai detalhar um a um os ossos que compõem o neurocrânio, tá, gente? No osso frontal, gente, a gente consegue identificar 4 estruturas principais, tá? O que a gente precisa saber sobre ele, em linhas gerais, é que ele se localiza medial e anteriormente, que ele forma a fronte da calota craniana, que ele forma o teto da órbita ocular, e, de uma maneira geral, quais estruturas que são relevantes nele. O arco superciliar, né, que é uma elevação disposta abaixo do túber. E é interessante notar, de uma forma geral, que os homens eles têm uma massa craniana aumentada nesse arco superciliar. Então, assim, eu não tenho muito, assim, mas, tipo, em linhas gerais, é um traço da masculinidade que essa porção da testa seja aumentadinha. Então, dessa forma, a gente tem processos de raspagem, né, deste osso quando a gente tem, por exemplo, cirurgias, né, de feminilização de mulheres transexuais, etc., que é um procedimento estético conhecido como frontoplastia. A gente também pode destacar a incisura supraorbital, que por através dela, né, transitam o ramo lateral do nervo supraorbital e a artéria supraorbital. A gente tem também a glabela, né, que é uma depressão óssea entre os dois arcos superciliares. E por fim a gente tem o processo cigomático. E tudo isso a gente consegue ver aqui, ó. 1 ali o arco superciliar, o 2 a incisura supraorbital, novamente o nervo supraorbital e a artéria supraorbital. A glabela, o processo zigomático. E no slide 20 não tem tantas novidades assim, mas a gente consegue ver ali de novo a margem supraorbital, bem simples, assim, compreender o que ela é, né? A gente vê também a abertura do seio frontal ali no número 4. E, por fim, a gente vê a incisura etmoidal. Etmoidal, gente. Que fica na parte orbitária, né, do osso frontal. E a incisura etmoidal é onde vai se inserir o osso etmoidal, logicamente. Finalmente chegamos, então, ao osso etmoide, gente. O que a gente precisa saber sobre ele? Ele é mediano, que significa que ele se dispõe na linha média do corpo. Ele é único e ele tem uma composição esponjosa. Como eu já havia antecipado, no momento em que eu falei do osso frontal, o osso etmoide ele possui uma espécie de projeção apical, né, que é a crista etmoidal, que a gente chama também de crista de Galli. E essa crista ela vai se inserir na incisura etmoidal do osso frontal, que lembra que eu disse que fica na porção orbital do osso? Enfim, é interessante saber sobre o osso etmoidal que, além de contribuir para a formação da cavidade craniana, uma vez que ele se situa na base do crânio, ele contribui também para a formação da cavidade nasal. Então, assim, para entender a estrutura dele, eu gosto de imaginar 2 planos, tá? Ai, meu Deus. Dá para ver? Um plano vertical, que é o da lâmina perpendicular, e um plano horizontal, que é o da lâmina cribiforme, que a gente também pode chamar de lâmina crivosa. A lâmina perpendicular, ela contribui para a formação do septo nasal, tudo bem? E a lâmina crivosa, ou cribiforme, ela possui uma série de orifícios
que vão dar passagem às raízes do primeiro nervo craniano, que é o nervo olfatório. Ademais, a gente precisa saber que lateralmente à lâmina crivosa, a gente vai ter massas laterais que a gente chama de labirinto etimoidal. E esse labirinto etimoidal ele possui uma série de orifíciozinhos que a gente chama de células etimoidais. E essas células permitem uma comunicação com a cavidade nasal. Além disso, na porção medial dessas massas laterais, gente, eu sei que é difícil de imaginar, mas imagine, massas laterais, porção medial, porção mais de dentro, tá? Na porção medial dessas massas laterais, a gente vai ter a composição óssea das conchas nasais média e superior. Então, deem um Google na anatomia da parte interna do nariz e vejam ali as conchas, ok? Seguindo, então. O osso esfenoide também contribui para formar a base do crânio. Ele é facilmente distinguível dos outros ossos do neurocrânio porque a estrutura dele lembra muito as asas de uma borboleta. Particularmente, eu acho que parece muito com o símbolo do Batman, mas aí vai de cada um, né? A gente tem nele 4 estruturas principais que eu destaco aqui para vocês. A mais importante de todas, de longe, é o corpo. O corpo do esfenoide ele tem uma composição esponjosa e o mais interessante é que no seu centro a gente tem uma cavidade pneumática, né? Um local, basicamente, onde se aloja ar, que é o seio esfenoidal. Esse seio esfenoidal é revestido por mucosa e se comunica com a cavidade nasal. Ainda sobre o corpo, na sua face superior, a gente tem a cela túrcica. Isso, a cela túrcica ou cela turca, que é o local onde se aloja a hipófise. Tudo bem? Anteriormente, a gente tem a crista esfenoidal, que contribui para a formação do septo nasal. E a gente consegue ver no slide, gente, o corpo é o número 3, tudo bem? E a crista esfenoidal é o número 4. Ainda a gente precisa falar sobre a asa maior. A asa maior, a sua face interna, contribui para a base do crânio, mais precisamente na porção anterior da fossa craniana média. E a sua face mais externa, né, dessa asa maior, forma a parede lateral das órbitas oculares. A asa menor, que está ali no número 1, ela marca o limite entre a fossa craniana média e a fossa craniana anterior. Por fim, a gente deve destacar os processos pterigoides, que no slide estão no número 8, que são constituídos por lâminas, uma lateral e uma mais medial, número 6 e 7, respectivamente, que descrevem, né, entre si uma incisura, que é a incisura pterigoide, que no slide é o número 9. Vocês lembram que no início da aula eu falei para vocês que a base do crânio é uma questão garantida na maior parte das provas de neuroanatomia? Então, é por causa disso, porque a base do crânio tem uma série de orifícios pelos quais passam estruturas assim fundamentais para as funcionalidades do sistema nervoso central. E a maior parte desses orifícios se dispõe na estrutura do osso esfenoide. Então, nesse slide eu trouxe para vocês alguns desses forames, né? Mas assim, eu não quero que vocês decorem as estruturas que os atravessam neste momento. Só analisem assim onde é que ele se dispõe na estrutura do osso esfenoide, porque nunca se sabe se o professor vai apontá-lo na base do crânio como um todo, ou se ele vai separar o osso esfenoide e te apontar o forame redondo e perguntar o que passa por ele. Então observem bem esse slide. Nesse outro slide eu trouxe mais ou menos isso também, tá bom? Gente, eu peço perdão porque eu esqueci de falar isso no meio da aula, mas é importante saber que toda vez que a gente tem um tumor de hipófise, como ela não consegue crescer para baixo, porque ela está bem fechadinha pela célula túrcica, ela acaba se projetando para cima. E bem acima da hipófise, o que a gente tem é o quiasma óptico. Logo, em decorrência de tumores hipofisários, a gente pode ter problemas de visão, tudo bem? Mais especificamente, hemianopsia bitemporal, que é a visão em túnel. Eu não sei se vocês vão ver isso mais precisamente em semiologia, talvez vocês já vejam isso em neuroanatomia, mas a visão em túnel é quando a gente não consegue ver os campos periféricos, nem do lado direito nem do lado esquerdo, tá bom? Enfim. Estamos chegando ao fim, esse é o último osso que a gente vai analisar particularmente. E sobre o osso temporal a gente precisa saber o que? Ele é par, logo simétrico e bilateral. Ele compõe parte da parede lateral e parte da base do crânio. E basicamente assim, é legal, assim, de uma maneira geral, a gente saber que ele constitui as estruturas ósseas dos ouvidos médio e interno, né? Além disso, ele se articula com outros ossos a partir de seus processos e a gente vai dar uma analisada nisso agora. Eu destaquei ali no número 1 a parte escamosa deste osso,
que é basicamente uma placa, né, que vai compor a parede lateral da fossa craniana média. E o mais legal de saber sobre ela é que a artéria temporal média imprime nela o sulco da artéria temporal média, que é o número 2. Sobre o osso temporal também a gente tem o processo zigomático, que é uma projeção da face externa deste osso, que se articula com o osso zigomático. Abaixo do processo zigomático a gente tem a fossa glenoide, que é onde se insere o côndilo da mandíbula para a formação da articulação ATM, né, que é temporomandibular. E a gente tem também ali no número 4 a parte timpânica. Eu destaquei ele com a parte timpânica com um triângulo amarelo para vocês conseguirem visualizar. Tô prestes a dizer para vocês um nível de detalhe que eu não acho necessário que vocês saibam, mas lembra quando eu falei que o interessante sobre o osso temporal é que ele contribui para a formação dos ouvidos interno e médio? Então, essa parte timpânica, ela compõe, né, a porção posterior, anterior e inferior do meato acústico interno. Lateralmente, a gente tem a cartilagem do meato acústico externo. E medialmente, essa parte timpânica, a gente tem a membrana timpânica. Além do mais, a gente tem ali o processo estiloide no número 5, que é uma projeção espicular, ou seja, em formato de espinho, da porção inferior deste osso. E logo atrás, né, porque esse espinho ele se origina anteriormente, então logo atrás do processo estiloide, a gente tem o forame estilomastoideo, onde a gente tem a passagem do nervo craniano de número 7, que é o nervo facial, e a artéria estilomastoidea também. A base do crânio se divide em 3 fossas: a anterior, a média e a posterior. A fossa anterior se separa da média pelas asas menores do esfenoide, que terminam medial e posteriormente nas apófises clinoides. E é limitada frontal e lateralmente pelo osso frontal. A fossa média, por sua vez, se separa da posterior por uma parte do osso temporal que chamamos de rochedo, onde se insere a tenda do cerebelo. A fossa anterior é composta pelos ossos frontal, etimoide e esfenoide. Nela, podemos visualizar uma série de estruturas. Frontal e centralmente, vê-se a crista frontal, onde se fixa a foice cerebral, estrutura que separa os hemisférios cerebrais esquerdo e direito. Na terminação desta, dispõe-se o forame cego, por através do qual transita a veia emissária do seio sagital superior. Posterior à crista e ao forame, aponta-se a crista gale, ou crista etimoidal, que, inserida na incisura etimoidal do osso frontal, é também um ponto de fixação para a foice do cérebro. Lateralmente à crista gale, vê-se a lâmina cribiforme/crivosa, cujos orifícios permitem a passagem de raízes do nervo olfatório, nervo craniano 1, para a cavidade nasal, comunicando o bulbo olfatório com a mucosa. Na parte orbitária do osso frontal, vemos uma série de sulcos, impressões ali deixadas pelos giros do lobo frontal. Quanto às fossas cranianas média e posterior, precisamos saber identificar os seus múltiplos forames e nos lembrar das estruturas que passam por eles. Temos então canal óptico. Por ele passa o segundo nervo craniano, que é o nervo óptico, e a artéria oftálmica. Fissura orbitária superior. Por ela passa o terceiro nervo craniano, que é o nervo oculomotor, o quarto nervo craniano, que é o nervo troclear, a primeira parte do quinto nervo craniano, que é o nervo oftálmico, e o sexto nervo craniano, que é o nervo abducente, além da veia oftálmica. Por através do forame redondo passa a segunda parte do quinto nervo craniano, o nervo maxilar. Pelo forame oval passa a terceira parte do quinto nervo craniano, o nervo mandibular. Pelo forame lacerado passa a artéria carótida interna. Pelo meato acústico interno passa o sétimo nervo craniano, nervo facial, o oitavo nervo craniano, nervo vestíbulo coclear e a artéria labirintítica. Pelo forame jugular passa o nono nervo craniano, nervo glossofaríngeo, o 10º nervo craniano, nervo vago, o 11º nervo craniano, nervo acessório, e seio petroso inferior da veia jugular interna.
Por através do canal do hipoglosso passa o 12º par de nervos cranianos, nervo hipoglosso. Por através do forame magno passa a transição bulbo-medula, a artéria vertebral e as artérias espinhais anterior e posterior. Pelo forame espinhoso passa a artéria e a veia meníngea média. Pessoal, finalmente acabamos então. Eu já tô outro dia, outra roupa, já tô editando o vídeo, tava fazendo agora a parte de base do crânio. E vim me despedir de vocês, espero que vocês tenham curtido. Gostaria apenas de salientar que essas últimas imagens eu tirei do site da Unicamp, deixei o linkzinho ali embaixo. Recomendo que vocês visitem, ele é muito bom para dar uma analisada geral nas peças. Espero que vocês tenham gostado, que curtam as próximas aulas do curso. Enfim, bons estudos para vocês, tá? Um beijão!